chavão na área da maternidade e da parentalidade. E um dos grandes inimigos para estar em vínculo seguro. Há uma cultura que vem de trás que diz que nós, para termos algo na vida, só sendo como nós somos não chega. Nós, como aparecemos ao mundo, somos insuficientes. Exatamente. E precisamos de fazer coisas para nos tornarmos merecedoras de algo. Isso mesmo acaba por ser um poço sem fundo, sabes? Tu estás sempre atrás de algo que é impossível. É uma miragem. Coisas, és tipo uma mãe polvo, andas ali com mil mamães, não é? E de repente, não é? Acabas por ver e, afinal não estou a ter enchido a minha própria necessidade. Olá, eu sou a Cátia Neves, da Bonus Daughter. Bem-vindos ao Espaço Seguro aqui na Bona Bebé. Vamos falar com a Cátia Pereira. Olá, Cátia, como estás? Eu estou bem. E tu, Cátia, como é que passaste esta última semana? Olha, um pouco a pensar como é que poderíamos fazer perfeitamente este episódio. Sobre perfeccionismo. Vamos falar sobre perfeccionismo, Isso. não é? Que é assim um dos temas chavão na área da maternidade e da parentalidade. E um dos grandes inimigos para estar em vínculo seguro. O perfeccionismo, que às vezes até parece assim um contrassenso, não é? Porque eu quero ser uma mãe tão perfeita, eu quero criar um vínculo perfeito, e é engraçado que isso acaba por ser o maior inimigo, ou um dos grandes inimigos. Um dos grandes inimigos. Do vínculo seguro. Sim. Acho que era muito importante nós agora, tipo, imagina, desconstruirmos o que é isto do perfeccionismo, não é? Porque como é que tu, enquanto mãe, enquanto profissional, como é que tu vês? Nós estávamos a falar sobre isto antes de gravar e eu estava a confessar que isto podia perfeitamente começar com: olá, eu sou a Cátia Neves, uma perfeccionista anónima. Exatamente. Consigo me rever muito neste tema, porque eu corro muitas questões de perfeccionismo, de ser a empresária perfeita, de entregar o conteúdo perfeito, de ter, muitas vezes vivo isto, o carrinho perfeito, a cadeira perfeita, o texto perfeito, o estar com os meus filhos. Uma vez até partilhei contigo, né? Que eu queria ser uma mãe consciente, só que depois vinha-me assim uma imagem que uma mãe consciente era uma mãe perfeita, em cima de uma montanha, a cada necessidade que os miúdos iam tendo, eu respondia às necessidades deles, ao mesmo tempo que eu errava as minhas, estava sempre focada nas necessidades e é extenuante. É muito extenuante e muito cansativo. Muito cansativo. É muito cansativo. E leva muitas vezes a exaustão física e emocional. Sim. E o perfeccionismo, sabes que eu muitas vezes adoro desconstruir tipo, os conceitos, não é? O que é de facto o perfeccionismo e porque é que nós queremos tanto ascender esse perfeccionismo? Porque acho que isso não tem fim, não é? Quando eu sinto que estou a fazer algo muito bem, já ao nível de perfeição, eu vou querer mais e mais e mais, não é? Porque, na verdade, tudo aquilo que nós fazemos, mal ou bem, é perfeito na sua própria essência, não é? Só que esta ideia do perfeccionismo, que é a imagem, é o ideal, sabes? Comparado com alguma coisa. Era isso que eu ia dizer, não é? O perfeccionismo parece ter ali metido uma comparação, nem que seja subtil. Porque uma coisa só pode ser perfeita comparada com. Exatamente. Não é? E isso existe muito no mundo da parentalidade e da maternidade, não é? No mundo que vivemos. No mundo que vivemos, sim. É? Nós como mulheres temos que ser as mulheres perfeitas, temos que estar maquilhadas, temos que ser perfeitas profissionalmente, como mães, como mulheres, como companheiras, não é? Portanto, agora temos muitos papéis. Sim, muitos papéis e um nível de autoexigência, porque a perfeição não é só algo que é imposto de fora, não é? É muito algo que nós nos impomos para ficarmos tipo à imagem e semelhança de algo que nós, se calhar não estou a ser suficientemente bonita como a outra mulher, não estou a ser suficientemente boa como aquela minha amiga, então entramos muito neste regime. E depois é uma questão de nunca aceitação. Exatamente. Não é? Exatamente. Nunca há aceitação, porque a dada altura é porque
é assim, vai sempre existir alguém mais bonito que tu. Sempre. Sendo o conceito de beleza o que for. Sim, ainda que o conceito de beleza é super subjetivo, mas mesmo que o definas de forma muito específica, que ser bonito é ter isto e aquilo, vai sempre haver alguém que vai ter um alcance diferente. Ou que seja em termos de, sei lá, de como amamentar, imaginando que eu quero ser uma mãe que amamenta, depois vai sempre haver uma mãe que é mais descontraída que tu. Ou vão sempre existir muitas respostas nisso, não é? E eu acho que isto já é algo, ou seja, pensando assim, tipo, na origem do perfeccionismo, eu acho que a origem do perfeccionismo já vem muito de trás. Ainda ontem estava a ver uma publicação no Facebook em que mostrava assim imagens de publicidade de mulheres dos anos, não sei, de 30, 60, por ali, não é? Em que inclusive havia estava-me agora a lembrar também de um filme que eu não sei se tu viste com a Julia Roberts, que ela era professora e ela defendia muito a parte do feminismo e a desconstrução do papel da mulher, porque as mulheres naquela altura era muito o ter a roupa ali, não é? Toda organizada, toda engomada, o tratar do marido. Eu vi, era uma escola para mulheres ou escola de mulheres, uma coisa assim. Exatamente, eu não estou recordada do filme, mas eu acho que o filme que é bastante delicioso. E ontem, quando eu estava a ver essas imagens, que atualmente ainda existe muitas vezes esse preconceito, esse encaixe, não é? De que tu, para seres perfeita como mulher, tu tens que saber fazer uma série de atividades. Inclusive, eu li alguns comentários e havia lá uma mulher que dizia: pois, se calhar é porque, como eu não fujo a esse estereótipo, por isso é que eu hoje ainda me mantenho solteira. Sabes? Porque, como ali dizia que uma mulher para casar, para ter família, precisava de ser, ou seja, precisava de fazer uma série de coisas, não é? Precisava de engomar, precisava de saber cozer as meias, precisava de saber fazer uma série de coisas que as nossas avós e as nossas mães também fizeram lá atrás, não é? Então, eu achei curioso isso, porque eu acho que ainda nós, não é? Passando de geração em geração, o perfeccionismo ainda vai passando também. Então é quase como que nós, ou seja, há uma cultura que vem de trás que diz que nós, para termos algo na vida, só sendo como nós somos não chega. Exatamente. Nós somos, ou seja, há ali uma mensagem subtil ou subliminar de que nós, como aparecemos ao mundo, somos insuficientes. Exatamente. E precisamos de fazer coisas para nos tornarmos merecedoras de algo. Exatamente, sim. Até porque é muito curioso, porque quando nós vimos ao mundo, nós até já vimos muito bem equipados, não é? Portanto, nós somos perfeitos, não é? Todos os bebés são perfeitos. Todos os bebés são perfeitos. Eu acho que depois a quantidade de camadas e de máscaras que nós vamos colocando em cima, estas exigências, quer ao nível da forma como se comportam, quer nas notas, quer na forma como estão à mesa, não é? Todas estas regras, todas estas etiquetas fazem com que haja esta necessidade de perfeccionismo e de muita rigidez também, sabes? E isso está muito ligado com o vínculo, porque se o perfeccionismo também vem de gerações para trás, das nossas mães, das nossas avós, etc., o vínculo também vem dessas gerações. Então é algo que vai caminhando lado a lado. E quando eu posiciono no perfeccionismo, eu desvinculo-me de mim mesma. E eu posso entrar num vínculo bastante ansioso, não é? Ou até às vezes evitante, do género, não, eu é que sou muito boa e os outros não é? Super independente, eu sozinha, eu consigo, eu faço, eu acontece. E podes usar, aliás, eu acho que o muito normal, não sei, diz-me tu, só que eu acho que o que acontece muito normalmente é o circular do evitante ansioso. Isso. De ora eu sinto-me a última Coca-Cola do deserto, ora eu já estou dependente de outras pessoas para dizerem se eu sou a última Coca-Cola do deserto ou não. E anda-se aqui entre o tal e qual. Não é? É isso mesmo. Então nós precisamos de parar, observar, autodiagnosticar, autoquestionar-nos, não é? De se de facto eu estou a querer ser uma mãe perfeita e à custa do quê? E de que forma é que eu, ao ter essa intenção, essa necessidade também, o que é que isso está a construir na relação? O que é que isso me leva a construir na relação com quem está à minha volta, né? Com os meus filhos, com o meu companheiro?
com os meus amigos, no trabalho, seja onde for. Às vezes, desculpa ter-te interrompido, eu acho que às vezes o pensar, estava a pensar nisso, o pensar na qual é a intenção de eu estar aqui a ser uma mãe perfeita, pode trazer respostas da real necessidade que está por trás, não é? Exatamente. E assim pensando em termos das necessidades que podem estar por detrás, não é? Eu acho que uma das grandes necessidades, não sei se é a maioria, mas assim uma das grandes necessidades eu acho que é a necessidade de reconhecimento, a necessidade de ser vista, eu também pensei exatamente nessa. De ser amada, não é? De ser ouvida, ser compreendida, que é isso que todos nós queremos. Sim. Isso é que todos nós, eu também sofro desse síndrome do perfeccionismo, não é? Sim. Em várias áreas da minha vida, isso é que muitas vezes preciso de relaxar, tipo, ok, será mesmo importante, não é? E estou-me a comparar com o quê especificamente e qual é que é a minha intenção que está por detrás, não é? Que me leva o que é que eu estou aqui à procura? O que é que eu estou aqui à procura? E será que existem outras formas de eu ter aquela necessidade preenchida? Sabes? Essa necessidade de importância e reconhecimento, porque eu acho que o perfeccionismo acaba por ser um poço sem fundo, sabes? Sim. Tu estás sempre atrás de algo que é impossível. É uma miragem. É uma miragem autêntica e para mim conforta-me saber que nós somos perfeitos tal e qual como somos e que no comportamento que nós fazemos também vamos sempre perfeitos nesse sentido, no sentido de que estamos a fazer o nosso melhor, não é? Portanto, no sentido que também estamos atentos e que vamos tomando cada vez mais consciência e eu acho que esse pode ser um dos caminhos para combater aqui o perfeccionismo, porque de facto é preciso mesmo muito desconstruir. Eu vejo mães muito exaustas fisicamente. É porque esgota, porque depois tu queres chegar a todas as frentes, não é? Tu queres, por variedíssimas razões, nem que seja pela forma como também fomos educados no sistema escolar, não é? Um bom aluno é um aluno que tem notas altas e, portanto, há sistematicamente um sistema de avaliação e o perfeccionismo acho eu que também está ali muito ligado a uma autoavaliação. Completamente. E a um autojulgamento e então acaba por vem um bebê, a vida muda completamente, os horários mudam completamente, tu agora tens que lidar com, nem que seja o teu sono já não é consecutivo e tens esse ritmo para ajustar. Se em vez de teres disponibilidade para lidares com o bebê que está a chegar, ainda tentas colocar mais papéis de ter a casa perfeita, ter a casa super limpa, ter as refeições, sei lá, mais saudáveis e todas planeadas e afins, sem, lá está, a tal rigidez. Eu não posso sair deste sítio porque isto é o melhor, porque isto é o mais saudável. E entro muito de que eu tenho que ser a mãe mais saudável, eu tenho que ser a mãe que dá os melhores nutrientes e que tem a casa mais limpa e mais higienizada. E ainda meto ainda um bocado de trabalho, porque como eu acho que consigo conciliar isto tudo com o trabalho, vou já começar a trabalhar. Exatamente. Esgota, né? Há ali um burnout quase. Completamente. E muitas vezes o entrarmos nessa rotina, nesse loop, leva-nos à conclusão que afinal a nossa necessidade de ser vistas não está a ser preenchida ainda assim. Exato. Percebes? Porque eu acho que é curioso, não é? Porque tu corres, tu tens um mecanismo, tens uma estratégia para alcançares essa tua necessidade psicológica e emocional, não é? De seres vista. Fazes mil e uma coisas, és tipo uma mãe polvo, andas ali com mil e uma mãos, não é? E de repente, não é? Acabas por ver e, afinal não estou a ter preenchido a minha própria necessidade. Percebes? E eu acho que isso é mesmo frustrante. Eu muitas vezes é super frustrante e muitas vezes fico a pensar se esta questão de, ok, é uma necessidade de reconhecimento, né, de ser vista, como tu dizes, e não sei se mesmo assim não é uma necessidade de reconhecimento disfarçada de uma necessidade de conexão. Que tu precisas desse reconhecimento. Completamente. Porque se calhar, em termos de sociedade, nós encaramos a conexão através do reconhecimento. Isso.
nós obtemos conexão com reconhecimento. Totalmente de acordo contigo. Eu vejo sempre essas duas necessidades muito coladas. Em simbiose uma com a outra. Muito coladas. Não consigo diferenciar. Para mim, uma necessidade de ser vista, de sentir-se importante, de sentir reconhecimento, é também uma necessidade de sentir-se conectada, não é? Sentir-se que é isto que nós procuramos em vínculo, não é? Nós somos seres que dependemos uns dos outros, porque somos seres sociais, então é normal queremos nos sentir acompanhados, não é? Sentirmos que estamos aqui. Então a sensação do perfeccionismo, e pensando, por exemplo, na versão da criança, não é? É muito, eu que estou pequenina cá em baixo, não é? De querer que os meus pais me amem, então eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, e daí vem muito a questão da formatação de algumas de nós como as bem comportadas. Sim, sabes? As que não podem passar a linha, porque senão já deixam de ser as meninas bonitas e as meninas perfeitas. Isso acontece mais nas mulheres, não é? Mais nas mulheres. A obediência, a menina bonita, porque nós crescemos com isto, não é? Nós crescemos com isto, de ser, talvez hoje em dia seja diferente, mas pelo menos na minha geração era uma coisa negativa ser rebelde. Completamente. Eu ouvi muitas vezes este comentário de ai, a Kátia. Sério? A Kátia é... Eu era o oposto, eu era super bem comportadinha, super direitinha, não partia um prato, não fazia barulho, e é interessante observar de que forma é que esses rótulos, né, seja o de rebelde, seja o de certinha, como é que eles depois na vida adulta se manifestam. Tu eras elogiada por isso. Eu era elogiada por isso. Eu era criticada pela rebeldia. Sim, nem uma coisa nem outra são nutrientes. Nutrientes, completamente. Sim. Mas eu acho que sim, eu acho que vivenciamos o perfeccionismo de uma forma diferente do dos homens. Eu acho que eles também procuram esse perfeccionismo, mas eu acho que são noutras áreas, se calhar mais ao nível, estava aqui a pensar, do exercício físico, laboral, não é? Tipo, áreas de maior performance, não é? Acho que eles procuram muitas vezes mais esse perfeccionismo, enquanto que nós mulheres procuramos muito mais na nossa imagem, não é? Na nossa forma como nós, como mães, nos manifestamos, como mulheres, não é? Portanto, eu acho que também muito no laboral, a mulher ganha mais papéis. Nesta fase, sim. Ganhou mais papéis. Se houve uma altura que era muito imagem e o cuidar do lar de forma, sei lá, XPTO, que uma casa tinha que estar a brilhar, que tinha que saber passar a ferro. Quantas vezes eu ouvi dizer que, ai credo, nem sabe passar a ferro, como se fosse um crime. Um crime para a humanidade, uma mulher não saber passar a ferro ou não saber cozinhar. Eu acho que, entretanto, algumas mulheres se rebelaram nisto de não, eu não tenho que saber passar ferro, que é fixe, eu não tenho que saber. Só que rebelaram-se seguindo exatamente o mesmo caminho. E eu com isto estou a falar de mim, que é, ok, eu não sei cozinhar e cozinho muito mal e com muito orgulho. E tenho 500 papéis onde eu estou a exigir perfeição neles todos. Completamente. Eu estava a ouvir e estava-me a fazer mesmo muito sentido. Precisamos de deixar cair um bocadinho essas máscaras, não é? Do perfeccionismo. Onde é que ele se está a manifestar? Não é para a gente não querer saber passar a ferro, que o perfeccionismo caiu de todo. Completamente. E mesmo pensando que o facto de estarmos aqui a convidar as pessoas também a deixar cair um bocadinho essas máscaras e ficar um pouco mais a nu, não é? Mais vistas, não é? É mesmo para cumprir ou cobrir mais essa necessidade emocional que está lá por detrás. Eu mesmo deixando cair essa máscara do perfeccionismo, não sei se concordas comigo, eu não deixo, quer dizer, eu continuo a procurar sempre a ter um bom desempenho naquilo que eu faço, sabes? Só que eu acho que pode surgir muito o medo de deixar cair a máscara do perfeccionismo, do desligar-me, sei lá, do corpo perfeito, da cara perfeita, da maquilhagem perfeita, da roupa perfeita, da mãe perfeita. Acho que há um agarrar tanto ao perfeccionismo, porque há o medo de ao deixar cair, não sei, de fogo, eu não sou nada de especial. Não é? Pode haver, porque eu posso achar que eu só vou ser especial mediante as minhas performances, mediante aquilo que eu faço. E aí estás muito a alimentar a tua autoconfiança e a desnutrir a tua autoestima. Porque eu acho que isso que estás a dizer é verdade mesmo. Estava agora também aqui a refletir sobre isso. Sim, mas nós vivemos num mundo do fazer. Isso.
certo? Ainda. Sim. E é natural que às tantas, é natural, mas não quer dizer que seja de fomentar, mas é natural que esta onda do perfeccionismo esteja muito agarrada e muita gente, houve muitos psicólogos a falar durante esta fase, quando houve a fase da quarentena, isto é aqui um tempo para nós começarmos a descobrir quem nós somos, porque agora que estamos todos fechados em casa e ainda sem saber o que fazer, nós agora somos obrigados a estar connosco sem mostrar aos outros o que fazemos. E isto é uma boa desconstrução aqui do ego. Porque na verdade é isso que depois acaba por restar-nos no final de tudo, não é? Aquilo que nós somos, porque o fazer, tu hoje estás num trabalho, amanhã estás no outro, não é? É tudo muito volátil e as coisas vão mudando e há pessoas que até procuram essa mesma mudança, não é? Agora, naquilo que nós somos, na nossa essência, eu acredito mesmo que nós somos perfeitos e somos especiais. E especiais, exatamente. Somos, cada um tem a sua unicidade, não é? Tipo, somos únicos, somos todos muito diferentes, mas já somos perfeitos enquanto seres humanos. Sabes que às vezes ouve-se aquela coisa de que mas há sempre coisas a melhorar e tens sempre coisas para tu autoquestionares e para fazeres diferente. Sim, óbvio, mas isso não questiona a minha perfeição, não é? Porque eu acho que quando nós nos pomos no papel também oposto, da imperfeição, eu acho que também isso não nos leva para um bom lugar às vezes, já. Eu acho que às vezes... Desculpa, foi muito assertivo, não foi? Expliquei. É só porque às vezes há o convite, às vezes quando se fala do perfeccionismo, leva para a imperfeição. Leva-se muito para a imperfeição, o caminho é aceitar que nós somos imperfeitos. No meu autoquestionamento também, que eu faço, né, e na forma como às vezes conecto-me comigo, eu quando me coloco num papel de imperfeita, é como se algo de errado estivesse em mim, é como se eu fosse insuficiente. E eu corro esses programas ainda hoje. Quase como se tu te colocas na perspectiva de imperfeita, é como se tivessem coisas a corrigir em ti. Exatamente. Se eu colocar num papel de perfeita como eu já sou, para mim isso abre mais espaço para eu estar comigo, ok? E mesmo com as coisas com as quais eu ainda preciso de fazer um processo de aceitação, de amor próprio, etc. Porque esse caminho, inevitavelmente, tu vais fazer. Esse caminho de andar aqui a limar as arestas todas, aqui a polir, não é? Isto aqui dentro. Mas, para mim, a origem de onde é que tu partes, se é de eu estou a ver como imperfeita, ou se eu estou a ver como perfeita, não é? O que é que te entusiasma mais? Entendes? E o que é que te alimenta mais? Porque, para mim, depende muito do grau com que nós olhamos para a perfeição, não é? Mas o imperfeito pode nos levar para um caminho que é para corrigir tudo isto, não é? E é cansativo. E eu vejo muitas mães às vezes esconderem-se um pouco atrás disso e ficarem muitas vezes no papel também de vítimas, sabes? De fogo, eu sou tão imperfeita, eu nunca vou conseguir ser como aquela mãe. Entendes? Então é interessante olhar para os dois prismas. Eu sei que agora temos aqui uma novidade, não é? Pois foi, eu estou tipo, uau, ela tem razão, porque o caminho. Porque o que eu vejo se eu me colocar muito na cena da imperfeição, parece que vou ter toda uma lista de coisas a corrigir e acabo por não me aceitar. E o facto de eu me aceitar, e se eu pensar em mim de, ok, eu estou perfeita como estou, isso não significa que eu não vou evoluir, isso não significa que eu não vá fazer coisas. Só que estou num sítio de mais amor próprio. Pelo menos aqui apareceu logo uma imagem de imperfeita, assim uma coisa muito escura. Isso. A mim é como se nós olharmos para a natureza. Sim. Não é? Eu adoro observar, eu adoro o mar, eu adoro tudo o que é também árvores e flores e tudo mais, e quando eu olho, quer dizer, aquilo para mim é perfeito. E porquê é que é perfeito, não é? Pode ter lá várias imperfeições, mas é perfeito e está em mutação, porque nós somos mutáveis, não é? Nós estamos sempre a mudar. Nós estamos sempre, se quisermos, a evoluir e estamos sempre a mudar, quer queremos que não, uns mais, outros menos. Portanto, eu acho que nós precisamos de partir de um lugar de mais abundância, de maior, sabes, de maior valorização pessoal, de reconhecermos aquilo que nós também já somos. Eu acho que o mundo está a precisar disso, sinceramente.
E isto não tem a ver com uma questão de ego, porque há pessoas que podem pensar, mas aí tu estás a ligar, podes estar a ligar também à questão do ego. Estás a dizer que és perfeita, logo tens imenso ego. Não tem uma coisa a ver com a outra. Tem a ver com aquilo que eu sinto, não é? Quando eu digo isso para mim eu sinto-me mais tranquila, mais leve e com mais clareza quando eu parto desse ponto de que eu sou perfeita e ainda estou a aprender cada vez mais sobre mim e a criar cada vez mais vínculo comigo, num espaço com muito mais recursos. E eu acho que é bastante simples distinguir quando é que é uma resposta do ego, porque não vem tranquila. Pois não. Não é? É a principal diferença. Eu quando às vezes, não é? Eu quando vejo às vezes a fazer determinadas afirmações e se me vem muito descontraído, eu sei que é meu. E pode vir o argumento que vier, que eu digo, ok, é o teu argumento, é uma cena tua e está tudo fixe. Se vem uma cena em que eu já sinto vontade de contra-argumentar, que vem com muita força, vem com muita assertividade, isso vem do ego. Mas é mesmo. Mas isso, para tu fazeres isso, é porque tu consegues criar o vínculo seguro contigo nesse momento. E não estás a querer te inclinar mais para um lado, mais para o outro, mas estás a ver os dois cenários. Entendes? Para mim isso é vínculo seguro. É eu ver que, olha, por acaso estou a ter aqui a vontade de que o meu ego se manifeste. E por outro lado, não por isso. Então, ok, como é que eu vou lidar com isto? E essa abertura, essa disponibilidade. É super fixe, muito bom. Bom, olha, gostei muito desta conversa do perfeccionismo. Ajudou-me a aprender imenso. Adorei a história de verdade. Uau, não vamos para a onda do imperfeito. Afinal, perfeccionismo e aceitamos que somos perfeitos. Mas há toda aqui uma desconstrução que fizeste que eu achei super fixe e que está muito relacionado com aquilo que nós temos feito ao longo dos tempos, que é voltar a ter poder pessoal, retomar o poder pessoal, nutrir, estarmos conectados e criar um vínculo seguro connosco próprio. Então achei mesmo muito fixe. Obrigada, Cátia. Obrigada. Espero que tenham gostado. Se vos foi útil, coloquem um gosto no vídeo. Se acharem que pode ajudar alguém, partilhem. É natural que surjam questões ou temas que gostassem que eu e a Cátia explorássemos aqui no Espaço Seguro. Façam as vossas sugestões aqui no YouTube, no canal do Instagram ou no Facebook. E até à próxima!